A história começa, cara, com uma cena louca e aterrorizante. O chão treme violentamente dentro de uma velha e assustadora mina escura. Os trabalhadores lá embaixo começam a gritar que um grande terremoto está acontecendo. Eles estão correndo por toda parte, avisando uns aos outros que a mina vai desabar em suas cabeças. Puro pânico por toda parte e pedras caem do teto. Em meio a essa bagunça, avistamos uma garota aterrorizada passando correndo pelos rapazes. Quando ela se aproxima de um grande incêndio irrompe. A mina inteira se transforma em um monte de terra e entulho, engolindo tudo em seu caminho. Depois cortamos para a praça da cidade e fica ainda mais feio. Vemos a multidão cercando a mesma garota. Os guardas a amarraram, gritando na cara dela, alegando que ela usa magia negra. Eles anunciaram a todos que ela é uma bruxa amaldiçoada. A multidão na praça começa a aplaudir de pura raiva. Você pode ver o ódio em seus olhos exigindo sua morte, cantando juntos que esta bruxa precisa morrer agora. Em algum lugar longe da gritaria, na varanda VIP, vemos Boris. Ele é um gordinho ganancioso bebendo e conversando com o comandante Carter. Ele diz que o príncipe Roland está muito ocupado e nem vai aparecer para a execução. Boris acrescenta sarcasticamente que o príncipe provavelmente nem sairá da cama. Ele menciona que o príncipe acha que esta cidade fronteiriça está totalmente infestada de bruxas e que está pensando em voltar para o Castelo Cinzento em vez de ficar por aqui. Em seguida, vemos Barov, o assistente do príncipe, caminhando pelo corredor. Ele esbarra na empregada Tiri, perguntando onde está o príncipe. Ela sussurra de volta, dizendo que ele ainda está nocauteado. Barov não aceita. Ele invade a sala chamando pelo príncipe Roland. Ele está enlouquecendo tentando acordá-lo, dizendo que é muito tarde e que todos estão esperando seu veredicto na praça. Nosso herói abre os olhos parecendo completamente chocado e confuso. Nós o vemos olhando em volta totalmente perdido, perguntando-se: onde diabos estou? Como cheguei aqui? O príncipe ouve as palavras veredicto e execução e fica totalmente sem noção. Ele pensa que está sonhando, mas toca as mãos e percebe que parece real demais. Isto não é apenas um pesadelo. Roland olha para Barov e memórias estranhas surgem de repente em sua cabeça. Ele o reconhece chamando-o de Barov. Barov fica estranho com a vibração do príncipe, mas promete que é seu servo leal. Ele o lembra novamente que é hora de execução e que eles precisam enfrentar a multidão. O príncipe decide apenas brincar até descobrir as coisas. Nós o vemos caminhando pesadamente ao lado de Barov, ainda tropeçando por estar no corpo desse cara, se perguntando o que exatamente aconteceu comigo. No segundo em que o príncipe chega à varanda, a multidão enlouquece, aplaudindo como se ele fosse o salvador. Roland olha para baixo e seus olhos se fixam na garota com uma corda no pescoço. Essa é Ana, a garota que eles incriminaram por magia. Barov se aproxima exigindo a ordem agora mesmo. Roland pergunta a ele, alucinado: espere, essa garota indefesa é a bruxa de quem você estava falando? Barov confirma que é ela. Nesse momento, Roland pensa consigo mesmo que todo esse lixo de caça às bruxas não faz sentido. Roland tenta evitar a situação, dizendo que está doente e quer adiar isso para outro dia. Ele diz a Barov para apenas afastar a multidão, mas o comandante Carter intervém rapidamente, dizendo que isso não é uma piada. Ele avisa que se eles não a executarem agora, ela atrairá mais bruxas e causará um desastre total. Roland olha para Carter e dados surgem em sua mente informando que esse cara é Carter Lennis, seu capitão cavaleiro. Roland sorri, dizendo que ele não deveria estar tão assustado. Ele acrescenta que se mais bruxas aparecerem, será melhor para que possam prendê-las todas de uma vez. Carter e Barov se entreolham, totalmente chocados com o príncipe dando uma volta completa. Enquanto isso, a multidão começa a resmungar, perguntando-se por que o príncipe não mata essa bruxa amaldiçoada. Voltamos para dentro da casa onde Roland está sentado, pensando em sua nova situação. Nós o vemos analisando tudo ao seu redor. Ele percebe que agora está no corpo de um príncipe totalmente irresponsável, preso em alguma terra desconhecida e sem valor, bem no meio de uma sociedade super primitiva e ignorante. Roland sabe que esta era é basicamente a Idade das Trevas, repleta de lutas brutais pelo poder entre irmãos. Ele começa a se perguntar o que diabos ele pode fazer em meio a todo esse caos e estupidez, e qual é o seu verdadeiro lugar neste novo mundo. Nesse momento, nosso menino decide enfrentar a realidade e aceitar seu destino.
Ele declara com orgulho e ousadia para si mesmo que, a partir de hoje, ele não é mais o que era antes. Ele agora é Roland Wimbledon, o príncipe que vai mudar completamente o jogo. Vemos Roland se olhando no espelho, dizendo a si mesmo que, já que está aqui, ele precisa usar cada grama de ciência e conhecimento que possui para construir um mundo completamente novo e diferente. De repente, seu assistente Barov entra, cumprimentando-o e dizendo que ele apareceu porque o príncipe o chamou. Roland olha para ele com muita calma e manda ele se sentar para conversarem sobre algo importante. Barov começa a falar e você pode ver o pânico e a confusão em seu rosto. Ele perguntou ao príncipe por que ontem interrompeu a execução da bruxa, avisando-o que tudo isso é super perigoso, urgente e não pode ser adiado. Roland apenas olha para ele com frieza e pergunta: por quê? Aqui, Barov tira uma moeda ou amuleto estranho e o joga na frente do príncipe. Ele explica que seu guarda avistou bruxas na floresta ocidental e encontrou exatamente esse amuleto lá. Vemos Roland agarrando-o, parecendo fortemente concentrado. Barov continua, dizendo que este amuleto é o olho do demônio da Montanha Sagrada, o logotipo oficial da Associação de Cooperação entre Bruxas. Roland pergunta que diabos é essa associação e Barov explica que é um grupo que reúne bruxas, com o objetivo de uni-las para encontrar a lendária Montanha Sagrada. Barov também conta ao príncipe que as lendas dizem que as bruxas encontrarão a paz eterna lá. É por isso que este grupo tenta constantemente transformar meninas inocentes em bruxas. Ele até acha que eles são a razão do desaparecimento dos bebês no porto de Clearwater. Roland começa a ligar os pontos e pergunta a Barov se ele está com medo de que esse grupo apareça para libertar a bruxa capturada. Barov confirma isso, dizendo que essas bruxas são totalmente psicopatas e farão literalmente qualquer coisa para não deixar nenhuma para trás. Barov implora ao príncipe que retire a ordem de execução o mais rápido possível para evitar o drama, explicando que essas bruxas têm poderes terríveis e que os cavaleiros do reino podem nem ter chance contra elas. Roland fica confuso por um segundo e depois pergunta: como você a pegou se ela é tão forte? Barov conta a história, explicando que há alguns dias, quando a mina desabou, essa garota mostrou sua verdadeira face e usou sua magia. Ele diz que ela desencadeou o fogo do inferno que queimou tanto um pobre rapaz que seu corpo e cabeça literalmente derreteram no chão como cera. Aqui, Roland toma uma decisão chocante e diz que quer vê-la pessoalmente. Barov fica surpreso com o pedido, perguntando-lhe incrédulo como ele pode conhecê-la. Mas Roland mantém sua escolha firmemente. O príncipe Roland pergunta por que eles executam bruxas por enforcamento, observando que geralmente é queimado. Barov explica que essa garota específica não tem medo de fogo e isso nem a afeta. Ao chegarem à prisão e se aproximarem, o comandante Carter tenta impedir o príncipe de agir de forma imprudente. Ele o avisa que ela é uma bruxa malvada e que o medalhão de retribuição dos deuses que ela usa pode não ser suficiente para mantê-lo seguro. Roland olha para ele como um chefe absoluto, dizendo-lhe que um cara que quer derrotar o mal tem que enfrentá-lo de frente. Ele diz ao seu comandante que a justiça não deve visar apenas os fracos e ignorar as ameaças reais. Carter cala a boca, sentindo-se impotente, e concorda em seguir suas ordens. Em seguida, cortamos para os corredores escuros e gelados da prisão. Vemos o príncipe Roland caminhando entre os guardas com Carter e Barov ao lado dele até chegarem à cela da garota, Anna. Anna está amarrada com pesadas correntes de ferro pelas mãos, parecendo completamente exausta. Roland diz a Carter para relaxar e recuar. Ele se aproxima da garota, se apresenta e diz que é o quarto príncipe do reino do Castelo Cinzento. O príncipe pergunta o nome dela e ela responde dizendo que é Anna. Roland parece interessado e pede que ela conte sua história e o que exatamente aconteceu na mina naquele dia. Vemos a tristeza no rosto de Anna ao explicar que seu pai era mineiro. Quando a mina desabou, ela correu para salvá-lo e o encontrou preso sob os escombros. Anna continua falando, dizendo que outro trabalhador usou o caos para tentar roubar o dinheiro do pai dela. Esse dinheiro representava todas as economias de uma vida que eles precisavam apenas para sobreviver. Anna conta ao príncipe que quando viu o ladrão ameaçando matar seu pai com um machado, ela simplesmente perdeu o controle e o matou usando seus poderes mágicos. Roland pergunta por que ela foi presa. Anna diz que alguém a delatou. Nesse momento, Barov intervém e diz ao príncipe que o cara que a traiu e a delatou era seu próprio pai. Roland fica totalmente chocado com o quão confuso isso é.
Mas Barov explica que foi pura ganância, porque quem entrega uma bruxa recebe uma recompensa de 25 moedas de ouro. Como o pai era aleijado, esse dinheiro lhe garantiria uma vida fácil. Roland olha para Ana perguntando como uma garotinha como ela conseguiu matar um homem adulto. Ana amargamente diz a ele que usou o que eles chamam de magia negra. O príncipe Roland pede que ela lhe mostre essa magia. Carter e Barov enlouquecem, avisando-o de que o medalhão em seu pescoço está selando seus poderes e libertá-la seria um desastre total. Ana olha para o príncipe desafiadoramente, dizendo-lhe que sua curiosidade pode matá-lo. Roland responde com confiança, deixando-a saber que se ela realmente fosse um demônio, seu pai seria o morto agora, não ele. Roland se aproxima ainda mais de Ana. Nós o vemos agarrando a corrente em volta do pescoço dela, dizendo a todos que quer saber a verdade. Ela é uma vítima inocente ou um demônio agindo com todo o coração? Neste momento, vemos Roland arrancando o medalhão mágico e Ana começa a soltar chamas pesadas de seu corpo. O fogo enche a cela, e Barov e Carter tentam arrastar o príncipe absolutamente aterrorizados. Carter grita com o príncipe que eles precisam correr, mas Roland se mantém firme, dizendo que não há nada com que se preocupar. Nós o vemos apontando para o fogo que não o está queimando nem afetando de forma alguma. Roland explica a eles que Ana está controlando completamente as chamas e não pretende machucar ninguém. Vemos Ana parada bem no meio do fogo, parecendo terrivelmente calma. Ana olha para o príncipe, dizendo-lhe desesperadamente que sua curiosidade deve ser satisfeita agora, e implora que ele acabe com seu sofrimento e a mate ali mesmo. O príncipe Roland caminha em direção a ela, dizendo com segurança que não vai matá-la, e que na verdade quer que ela trabalhe para ele. A seguir, vemos nosso garoto Roland, imerso em pensamentos vindo de um mundo totalmente diferente. Ele está pensando nas leis da física, especificamente na segunda lei da termodinâmica. Ele percebe que as bruxas deste mundo quebram completamente todas essas regras. Eles podem literalmente criar energia do nada, com limite zero. Isso faz perceber que o poder da bruxa é a maneira mais rápida de virar este mundo primitivo de cabeça para baixo. Bem no meio de seus pensamentos, ele ouve uma batida na porta. Seu assistente Barov entra, saúda-o e diz: "Bom dia, Alteza." Roland olha para Barov perguntando se ele deu conta da tarefa que lhe deu. Barov confirma que tudo está correto, dizendo que a execução da bruxa ocorreu exatamente ao meio-dia. Ele acrescenta que eles cobriram completamente o rosto dela. Então ninguém na multidão notou que ela não era a verdadeira bruxa. Roland está super impressionado com os resultados, dizendo-lhe perfeito. Então ele imediatamente pediu a Barov que preparasse alguns relatórios altamente detalhados. O príncipe diz que ele precisa de um resumo de todos os acordos comerciais, impostos e despesas fixas da cidade nos últimos 10 anos. Barov fica ali perplexo, perguntando ao príncipe para que ele precisa de todos esses dados. Roland lança um olhar frio para ele, dizendo que não quer fazer perguntas agora. Ele só precisa que o trabalho seja feito rapidamente. De repente, o rosto de Barov se ilumina de alegria, dizendo ao príncipe que ele finalmente está levando a sério o decreto de seu pai ao trono. Roland começa a pensar em seus irmãos e na missão que seu pai lhes deu. Descobrimos que seu irmão Gerald adquiriu Coldwin Ridge como uma base militar pesada. Seu irmão Timothy dirige Valência, que é basicamente o centro econômico do reino. Sua irmã Garcia controla o principal porto comercial de Clearwater, enquanto sua outra irmã Tilly administra Silver Cities, o centro cultural definitivo. E em troca, nosso garoto foi abandonado nesta cidade fronteiriça abandonada. Roland perguntou diretamente a Barov sobre suas reais chances de vencer esta guerra. Barov é brutalmente honesto, explicando que os territórios de seus irmãos têm enormes vantagens. Comparado a eles, é extremamente difícil obter qualquer sucesso real nesta cidade fronteiriça. Ele também descarta a dura verdade de que o comportamento passado do príncipe e a reputação ruim entre os nobres lhe dão vantagem zero nesta corrida. Mas Roland está pensando 2 passos à frente, elaborando um grande plano para garantir esse trono. Em seguida, cortamos para o corredor do castelo e vemos o comandante Carter esperando por Barov. Ele perguntou o que exatamente o príncipe disse. Barov passa completamente confuso. Então Carter o avisa que toda a situação da bruxa está totalmente complicada. Em seguida, cortamos para o jardim, onde vemos Ana relaxando silenciosamente. Barov se aproxima dela segurando um papel dizendo que se trata apenas de um contrato ou acordo de trabalho.
Ele explica que assim que ela assinar a última página, ela e o príncipe terão uma relação de trabalho totalmente igualitária. Ana fica super confusa com a palavra igualdade. Barov continua falando, informando que o príncipe insistiu especificamente nessa parte. Então Roland aparece chamando Ana e caminhando para o jardim com total classe. Roland vai até ela perguntando se ela dormiu bem na noite passada. Ela timidamente responde que estava bem. O príncipe diz que gostaria muito que ela pudesse descansar mais depois de tudo que passou, mas o tempo está super apertado, prometendo compensá-la mais tarde. Ana olha para ele totalmente confusa enquanto eles caminham pelo enorme jardim. Ela começa a perguntar ao príncipe por que ele a salvou, considerando que ela matou o cara e deveria ser punida. Roland explica que o que ela fez na mina foi pura autodefesa, e literalmente qualquer pessoa no lugar dela faria exatamente a mesma coisa para proteger sua família. Ana responde desesperadamente dizendo que mesmo que ele a perdoe, ela ainda é uma bruxa. Roland vai até um arbusto, pega uma linda flor e entrega a ela. Vemos Ana admirando como ela é bonita, mas de repente Roland diz a ela com uma voz muito séria que esta flor é altamente venenosa. Ana enlouquece e desiste instantaneamente. Nesse momento, Roland começa a rir, dizendo que estava apenas brincando com ela e explicando que literalmente todo mundo sabe que esta flor não é tóxica. Ele começa a transmitir seu ponto de vista, dizendo a ela que o núcleo da flor nunca mudou. A única coisa que mudou foi a visão dela com base no que ele disse. Ele explica exatamente a mesma lógica que se aplica às bruxas. Da perspectiva dele, o poder dela é igual ao desta flor. Um produto da natureza, não inerentemente bom ou mal. Mas ela diz a ele que seu poder é genuinamente assustador e pode matar qualquer um que se aproxime. Ela admite que a igreja está certa e que as bruxas são literalmente a personificação do mal, eventualmente implorando para que ele a mate e acabe com isso. Mas Roland apenas olha para ela dizendo que se ela realmente quer morrer, está certo. Mas ele deixa claro que morrer não é solução. Está apenas fugindo. Roland então apresenta a ela uma segunda opção, pedindo-lhe que o ajude a construir um mundo totalmente novo onde as bruxas possam viver livremente sem qualquer medo. Um mundo onde eles não terão que se esconder ou sentir vergonha de quem são. Um mundo onde eles possam usar seus poderes para ajudar as pessoas e curar a dor deste mundo. Ana começa a chorar, dizendo ao príncipe que só queria voltar para a escola, ler com os colegas e cantar no campo. Ela revela que seu maior sonho é se tornar professora como o Sr. Carl, saindo com as crianças e ensinando-as a ler e escrever. Ela pergunta ao príncipe com uma voz super esperançosa se esse sonho poderia realmente se tornar realidade. Roland olha profundamente nos olhos dela com pura confiança e diz com certeza. Ele diz a ela que isso vai acontecer enquanto eles trabalharem juntos. A seguir, vemos o príncipe Roland ensinando a bruxa Ana como controlar seus poderes. Ele explica que ela precisa treinar exatamente neste local para ficar completamente fora do radar. Ele permite que ela saiba que seu principal objetivo agora é ter controle absoluto sobre cada detalhe de sua magia, seja a temperatura exata ou o poder absoluto de suas chamas. Ele também a avisa para ter muito cuidado durante o treinamento para que ela não queime acidentalmente suas roupas novamente ou coloque fogo em algo próximo. Logo depois disso, vemos Roland relaxando em seu escritório, parecendo completamente esgotado e exausto porque passou a noite inteira estudando aqueles relatórios. Seu assistente, Barov, entra olhando para o príncipe com séria preocupação, dizendo que ele deve estar morto de cansaço por ter ficado acordado a noite toda. Roland começa a explicar o que descobriu com Barov. Ele diz que leu o relatório do ano passado e percebeu que a única indústria que vale alguma coisa nesta cidade fronteiriça é a mineração. Nós o vemos folheando os papéis explicando que estão desenterrando grandes quantidades de rochas, minérios e pedras preciosas. Mas a grande reviravolta na história que Roland lança sobre Barov é que o relatório financeiro mostra que a renda anual da cidade é literalmente zero. Roland explica que os lucros mal cobrem os custos operacionais. Ainda mais louco, não há dados sobre a vida dos cidadãos ou sobre os seus impostos e, o mais importante, esta cidade fronteiriça não tem absolutamente nenhuma agricultura. Roland começa a se desculpar com Barov por ter relaxado no passado, admitindo que estava se afogando em uma vida de luxo e festas, deixando-o com todo o trabalho pesado. Mas ele promete que a partir de hoje ele não fugirá mais. Ele será o verdadeiro líder.
Ele pede a Barov para ficar ao seu lado e ajudá-lo. Barov fica super entusiasmado, jurando lealdade e prometendo fazer o que for preciso. Ele então atinge o príncipe com a dura realidade da enorme crise alimentar causada por Boris. Roland apenas sorri sarcasticamente, dizendo que realmente achava que Boris era um cara decente. Ele acha que é definitivamente salgado porque Roland tirou a cidade dele. Mas pensando logicamente, diz Roland, como a cidade fronteiriça pertencia a Boris, só fazia sentido que ele tentasse vender os minérios a um preço justo. Barov então conta a amarga verdade ao príncipe. Ele explica que Boris e todos os nobres que governaram esta cidade antes, na verdade, possuem propriedades em Forte Cancioneiro. Todos os seus reais interesses estão lá. Por causa disso, eles nunca tiveram qualquer intenção de melhorar esta cidade fronteiriça. Eles apenas se tratavam como supervisores, vindo aqui para extrair os minérios e enviá-los para seus chefes em Longsong por uma parte do lucro. Roland imediatamente faz um movimento de chefe, dizendo a Barov que toda essa piada termina agora. Ele ordena que ele feche todas as operações comerciais com Forte Cancioneiro instantaneamente. Ele também avisa que eles vão começar o comércio de verdade, explicando que todos os minérios prontos para envio serão vendidos diretamente para Sol City por dinheiro vivo, para que eles possam finalmente comprar os grãos e os alimentos de que precisam. Barov está super preocupado com a possibilidade de Sol City se recusar a comprar essas quantias enormes, mas Roland o acerta com uma reviravolta genial na história. Ele diz que vai vendê-lo pela metade do preço de mercado. Ele explica que essa margem de lucro absurda fará com que eles concordem instantaneamente, dando rapidamente à cidade um enorme fluxo de caixa e permitindo-lhes dominar o mercado. Roland analisa toda a situação em sua cabeça, eventualmente encontrando uma solução para o problema dos monstros também no inverno. Ele percebe que para realmente se estabelecer, construir seu reino e competir pelo trono, ele precisa resolver esse problema monstruoso desde suas raízes absolutas. Ele diz a Barov para convocar o comandante Carter. Vemos Carter entrando com 3 caras, dizendo ao príncipe que esses caras sobreviveram a 5 temporadas inteiras de Meses de Demônios aqui mesmo na cidade. Carter explica que 2 deles são capitães de patrulha encarregados do farol de alerta, enquanto o terceiro cara é um caçador durão que conseguiu matar 2 monstros sozinho. Roland começa a interrogá-lo sobre como seu sistema funciona. Um batedor aterrorizado explica que assim que avistam monstros rastejando para fora da floresta, eles instantaneamente acendem o farol e fogem em barcos direto para Forte Cancioneiro. Roland pergunta se o rio é seguro. O batedor explica que o rio é profundo e a corrente é super rápida, e ele nunca viu um único monstro conseguir atravessar. O batedor continua amargamente, dizendo a Roland que esses meses geralmente duram de 2 a 3 meses e que a neve não derrete até a primavera. Ele compartilha uma tragédia brutal de 2 anos atrás, quando a temporada se arrastou por 4 meses inteiros, fazendo com que toneladas de pessoas morressem de fome. Roland fica chocado e pergunta: "Vocês não estavam dentro da fortaleza de Cancioneiro?" O batedor explica duramente que Longsong só dá comida em troca de minérios entregues. Assim que os minérios acabaram e os monstros os impediram de retornar às minas, os nobres apenas ficaram ali observando-os morrer de fome sem levantar um único dedo para ajudar. Roland volta sua atenção para o caçador, perguntando sobre os monstros que ele matou. O caçador conta que abateu um lobo e um javali. Ele explica que essas feras são originalmente apenas animais normais, mas a névoa corrupta aumenta seus instintos primitivos, transformando-as em pesadelos absolutos. O caçador explica que a pele do javali fica tão dura que as flechas não conseguem nem perfurá-la, e os lobos ficam tão rápidos que precisam de armadilhas especiais. É exatamente por isso que as muralhas de Forte Cancioneiro podem detê-los. Roland percebe que as feições do caçador parecem um pouco diferentes, então pergunta a Carter sobre ele. Carter diz que é um exilado da Nação da Areia. Roland olha para o caçador com total respeito, dizendo que não se importa de onde veio. Enquanto ele estiver nesta cidade fronteiriça, ele será um de seu povo. Ele diz a ele para manter a cabeça erguida e dizer seu nome com orgulho. O caçador olha diretamente para o príncipe, dizendo que seu nome é Machado de Ferro. Roland promete a ele uma grande recompensa por sua bravura, jogando para ele e para os batedores 10 moedas de prata para cada um e ordenando que eles saiam. Depois disso, Roland agarra Carter e eles vão até a beira de um penhasco com vista para toda a cidade.
Roland pergunta a Carter sobre a distância entre a mina e o rio. Carter diz a ele que são cerca de 2.000 pés. Carter começa a sentir que o príncipe está pensando em algo totalmente maluco, perguntando-lhe sem rodeios: "Você está realmente planejando passar o inverno aqui?" Roland fixa os olhos nele, declarando que vai passar o inverno nesta cidade fronteiriça ao lado de todos os 2.000 cidadãos, e que já tem um plano mestre. Ele olha para o enorme terreno aberto à sua frente, dizendo a Carter que eles vão proteger esta cidade construindo uma grande muralha que absolutamente ninguém poderá violar. A seguir, ouvimos a voz de Barov falando sobre o passado do príncipe Roland Wimbledon. Ele nos conta que lá no Castelo Cinza, a reputação do príncipe era puro lixo. Ele estava se afogando em um estilo de vida preguiçoso e totalmente confuso, a quilômetros de distância de agir como uma verdadeira nobreza. Barov também aponta que há uma lacuna impossível entre ele e seus irmãos que estavam literalmente anos-luz à sua frente. Barov continua admitindo que se o rei não tivesse prometido a ele o cargo de ministro das Finanças após esta guerra, ele nunca teria concordado em enviar este lixo absoluto para ajudar um perdedor completo como ele. Mas de repente seu tom muda. Vemos Barov completamente impressionado com o total de 180 na personalidade de Roland, nos dizendo que essa grande mudança começou no dia exato em que Roland salvou a bruxa Anna. Barov admite que, a princípio, pensou que o príncipe estava apenas falando bobagens, mas quando o viu passando a noite inteira, estudando finanças e planejando estratégias comerciais geniais como a Rota da Seda, ele sabia que isso não tinha absolutamente nada a ver com o velho príncipe imprudente. Roland começa a traçar um enorme plano de longo prazo para melhorar a cidade fronteiriça, mas Barov nervosamente o avisa que tudo isso não significa absolutamente nada se eles não conseguirem sobreviver aos meses de demônios que virão neste inverno. Ele revela que o príncipe quer construir uma enorme muralha de 2.000 pés em apenas 3 meses, o que aos olhos de Barov é literalmente impossível. Em seguida, cortamos direto para o canteiro de obras. Vemos Roland ordenando aos trabalhadores que transportassem calcário e argila da mina North Mountain. Ele diz que precisam quebrar a pedra, misturá-la com o barro e espalhar no chão. Em seguida, vemos Anna entrando. Roland pede que ela use sua magia para explodir essa mistura com uma temperatura incrivelmente alta. Logo depois disso, ele ordena ao comandante Carter que misture uma proporção específica de pó de gesso no lote queimado. Carter olha para o príncipe totalmente confuso, perguntando o que diabos ele está fazendo. Roland apenas sorri, dizendo que esta é uma receita química totalmente nova. Ele orgulhosamente diz a Anna que está prestes a mostrar a ela a magia da ciência. Roland ordena que Carter misture esse pó com água e despeje direto nas lacunas entre as pedras, prometendo-lhe que amanhã essas pedras se transformarão em uma parede sólida como uma rocha que ninguém jamais poderá romper. Anna olha para o príncipe com total admiração, dizendo que acredita literalmente em tudo o que ele diz. Na manhã seguinte, vemos Carter tentando quebrar a parede com todas as suas forças, apenas para perceber que ela ficou tão dura quanto ferro. Nós o vemos totalmente surpreso, dizendo ao príncipe que se eles usassem esse material, poderiam construir um muro ao redor de todo o reino em apenas 5 anos. Roland responde com pura classe, explicando que há coisas muito mais importantes para construir agora. Ele lança uma linha incrivelmente fria, dizendo que quer construir casas enormes e adequadas para confortar os pobres e desabrigados, protegendo-os da chuva e do frio. Roland diz a Carter que esse pó se chama cimento, cabendo-lhe terminar a parede em 3 meses. Mas um pouco mais tarde, vemos Roland parado em frente à parede parecendo super desapontado. Ele diz a Carter que o progresso é muito lento. A parede parece terrível e pode desabar com a primeira tempestade. Barov lembra ao príncipe que Carter é um cavaleiro comandante, não um engenheiro. Construir um muro tão longo requer um arquiteto especialista. Ele diz que eles precisam desesperadamente de construtores e trabalhadores profissionais. Roland faz um movimento de chefe ordenando instantaneamente que Barov publique anúncios de emprego em todas as cidades vizinhas. Vemos o anúncio sendo afixado na praça da cidade, oferecendo salários absurdos. Em seguida, cortamos para um cara chamado Carl Van Bate, um simples professor da cidade. Nós o vemos sentado com uma garotinha chamada Nana, que lhe diz com medo que ela também se transformou em uma bruxa. Carl tenta acalmá-la,
e logo depois lê o anúncio do príncipe procurando trabalhadores, construtores e um gerente de obra por uma moeda de ouro por mês. Nós o vemos tomar sua decisão e ir direto ao encontro do príncipe. Barov conta ao príncipe que um professor se candidatou ao emprego alegando que trabalhou em projetos enormes. Roland o deixa entrar e vemos Carl se apresentando dizendo que trabalhou na maldita manutenção, na construção de palácios e na reforma de prédios públicos no Castelo Cinzento. Barov fica super desconfiado ao dizer ao príncipe que esses projetos pertenciam à Guilda dos Construtores, cujos membros foram todos executados após o desastre do colapso do teatro. Carl responde honestamente, explicando que o colapso aconteceu porque o líder da guilda era corrupto, aceitou suborno e trocou as pedras por outras fracas. Ele diz que escapou da execução e veio se esconder nesta cidade fronteiriça. Roland entende perfeitamente a decisão de perdoá-lo e contratá-lo como construtor-chefe de seu conselho. Ele explica a Cal que deseja construir um muro de 600 metros de comprimento e 4,5 metros de altura. Cal faz as contas profissionalmente, dizendo que primeiro eles precisam cavar trincheiras para tornar a parede estável, avisando-o de que, com os recursos atuais, isso levará 3 anos inteiros. Roland o interrompe, declarando que esta parede deve ser concluída antes do inverno para protegê-los dos monstros. Carl fica totalmente chocado ao tentar encontrar planos alternativos diminuindo a altura e a largura da parede. Ele diz ao príncipe que se fizerem isso podem terminar em 1 mês e meio, mas o grande problema é que eles precisam de uma quantidade enorme de pedra esculpida que é impossível de preparar a tempo. Roland apenas sorri misteriosamente, dizendo a Carl que se os materiais são o único problema, então isso será muito fácil. Ele diz que tem uma grande surpresa para ele. Nós os vemos caminhando juntos enquanto Roland está prestes a revelar exatamente como ele produzirá essas pedras em massa em velocidades insanas usando cimento e a magia de Ana. Vemos o arquiteto Carl parado ali, completamente impressionado com os resultados de Roland. O príncipe Roland orgulhosamente diz a ele que o que ele está vendo é exatamente o milagre que construirá seu reino. Carl começa a tocar a parede com as mãos, incapaz de acreditar que as pedras literalmente se fundiram em um bloco sólido impossível de quebrar. Roland explica que esse material apenas economizou anos de esforço para polir e esculpir pedras, deixando-o saber que literalmente qualquer rocha de qualquer formato servirá para o trabalho, desde que tenha essa mistura. Carl começa a fazer as contas em sua cabeça, dizendo ao príncipe que se eles conseguirem pular a chata fase de escultura, a velocidade de construção deles será multiplicada por 10. Roland então pergunta se o projeto pode realmente ser concluído em apenas 3 meses. Carl responde com total confiança, dizendo-lhe que, graças a este material, isso é perfeitamente possível. Carl pergunta o nome dessa coisa mágica. Roland diz a ele que se chama cimento. Vemos Carl repetindo o nome com admiração, dizendo que nunca o esquecerá. Ele diz ao príncipe que não consegue nem entender como a química criou algo tão lindo e forte. Roland sorri, prometendo escrever para ele um catálogo detalhado ou um manual de instruções mais tarde e diz que se ele precisar de alguma coisa, basta ligar para seu assistente, Barov. Nesse momento, Carl respira fundo e diz ao príncipe que tem um pedido especial ou um favor. De repente, vemos Ana entrando na sala. No segundo em que eles trocam olhares, o puro choque atinge ambos os rostos. Carl chama o nome de Ana com total descrença e Ana responde completamente surpresa. Roland calmamente pergunta a Ana se este é o professor de quem ela lhe falou. Ana confirma isso, dizendo a ele que a maioria das crianças da cidade fronteiriça aprenderam com ele e que ele é um cara realmente legal. Carl age de forma super humilde, explicando que é apenas um cara que ensina as crianças a ler e escrever. Nós o vemos olhando para Ana com enorme emoção, dizendo que honestamente pensava que ela havia morrido e que estava tendo pesadelos o tempo todo. Ele deixa claro que sente um alívio indescritível ao vê-la viva agora. Carl literalmente se joga aos pés do príncipe, agradecendo por sua misericórdia e generosidade. Mas Roland diz-lhe para se levantar, explicando que, do seu ponto de vista, as bruxas não são criaturas más e ele nunca obedeceria às autoridades quando se tratasse de matar pessoas inocentes. Sentindo uma estranha sensação de segurança, Carl decide contar um grande segredo sobre o príncipe. Ele revela que, na verdade, há uma segunda bruxa aqui mesmo na cidade fronteiriça. Esta notícia atinge Ana como um caminhão. Ela não consegue acreditar que a garotinha Nana também caiu na armadilha da magia.
O comandante Carter e Barov começam a trocar olhares nervosos, percebendo que ter duas bruxas em uma pequena vila como esta poderia desencadear uma terrível cruzada de purificação por parte da igreja. Carl continua falando, implorando ao príncipe que tenha misericórdia de Nana, já que ela ainda é jovem e inocente. Ele diz que Ana tem muita sorte de estar sob a proteção de um príncipe corajoso como ele. Roland o corrige rapidamente, deixando claro que não salvou Ana apenas para torná-la sua empregada. Ele a salvou porque precisava desesperadamente da ajuda dela, revelando que Ana foi quem fez o cimento que simplesmente o surpreendeu. Carl fica completamente surpreso com o que houve. Roland então ordena que Carl leve Nana ao castelo, garantindo sua segurança absoluta. Barov intervém com inteligência, alertando o príncipe sobre um enorme obstáculo. Ele explica que o nome dessa garota é Nana Pine. Esse nome significa que ela não é uma plebeia. Ela é filha do barão Tig Pine, o que significa que é de família nobre. Roland percebe o quão arriscado isso é e ordena que Carl a traga amanhã bem cedo, agindo como se ela fosse apenas para uma aula normal. Ele diz a Barov para esvaziar completamente a cozinha para que ele possa encontrá-la lá, longe dos olhos dos servos e dos nobres. No dia seguinte, vemos Nana entrando na cozinha, parecendo absolutamente apavorada. Carl tenta acalmá-la e fazê-la saudar o príncipe. Roland a recebe com toda a classe, pedindo que ela se sente e avisando que só quer conhecê-la melhor. Nós o vemos oferecendo waffles e alguns doces gostosos, só para quebrar o gelo e aliviar seu medo. Então Ana entra na cozinha. No segundo que Nana a vê, ela grita de alegria, dizendo que sabia que ainda estava viva e nunca acreditou nos rumores de sua morte. Roland vai direto ao assunto, perguntando a Nana sobre seus poderes. Nana inocentemente começa a explicar que tudo começou há uma semana, quando ela tentou salvar um pássaro com a perna quebrada. Ela diz que sentiu um líquido pegajoso sair de suas mãos e cobrir o pássaro. E, de repente, o pássaro se recuperou e voou para longe. Roland ordena ao comandante Carter que compre alguns animais feridos dos caçadores para testar os poderes de Nana. Vemos então Nana usando este estranho líquido verde, trazendo instantaneamente um pássaro de volta à saúde plena. Roland começa a analisar esse poder, percebendo que ela pode curar feridas e consertar ossos, mas é impossível para ela regenerar membros perdidos ou trazer os mortos de volta à vida. O comandante Carter olha maravilhado, dizendo ao príncipe que finalmente entende exatamente o que planeja fazer com essas bruxas. Roland diz a ele para levar Nana de volta para casa por enquanto e trazê-la para um treinamento secreto mais tarde. Ele explica que se o segredo dela vazar agora, todos os nobres se voltarão instantaneamente contra ele. Carter então perguntou ao príncipe se ele realmente achava que o muro e as bruxas são suficientes para sobreviver ao inverno. Roland responde misteriosamente dizendo a ele, com certeza, mas deixa um aviso assustador de que os monstros amaldiçoados não são os únicos inimigos com os quais eles precisam se preocupar. Nas sombras escuras, conspirações estão se formando lentamente. Esta senhora de sangue frio ouve boas notícias sobre sua frota saqueando navios mercantes e recompensa calmamente o capitão. Mas o hype não dura. A tentativa de assassinato do príncipe Roland falhou totalmente. O veneno que deveria eliminá-lo literalmente apenas o fez dormir um pouco. Ela não aceita desculpas, ordenando instantaneamente o enforcamento do alquimista que preparou aquele veneno de lixo e daí assassina uma última chance de terminar o trabalho. Por outro lado, o príncipe Roland está aqui construindo seu reino do zero. A muralha da cidade está sendo erguida, os suprimentos chegaram em segurança e eles têm comida suficiente para durar o inverno inteiro. Mas o ministro Barov está absolutamente aterrorizado. O cofre está se esgotando rápido demais e os fundos privados de Roland mal conseguirão levá-los até a próxima primavera. Roland, com essa confiança louca, não se importava em ir à falência, apostando tudo no comércio de minério. Mas Barov está morrendo de medo da reação do Duque Ryan se eles cortarem completamente seu fornecimento de minério. Pouco antes de terminarem de falar sobre o Duque Ryan, um guarda chega anunciando que o enviado de Forte Cancioneiro acaba de chegar. O momento perfeito e um confronto agora são inevitáveis. Roland apenas dá um leve sorriso, verificando se toda a comida está totalmente segura.
Parece que ele está elaborando um plano tortuoso para virar completamente o jogo contra todos. O príncipe Roland sabe que a arma definitiva em qualquer negociação é uma grande flexibilidade. Ele ordena um banquete real apenas para fazer uma manobra completa no Envoy Hall antes mesmo que eles digam uma palavra. O enviado entra absolutamente impressionado com a quantidade absurda de comida luxuosa que você nem conseguia encontrar em seu rico castelo. Roland, agindo de forma totalmente tranquila, está comendo com pauzinhos de madeira, explicando que eles são uma alternativa barata aos garfos de prata e que ele vai ensinar a todos como usá-los. E no momento em que o enviado elogia a refeição, Roland lança sua primeira bomba enorme. Na verdade, acabei de receber toda essa comida hoje de Willowtown. A mensagem é cristalina. Não preciso de vocês para alimentar meu povo. O enviado finalmente começa a trabalhar, perguntando sobre os atrasos nos embarques de minério que eles deveriam trocar por alimentos. Mas Roland já tem uma desculpa à prova de balas guardada e carregada. Ele diz a ele que a mina desabou. Então a produção está completamente morta e ele se recusa a trocar o pouco minério que possui pelas rações de comida do castelo, que deixam seu povo morrendo de fome. Roland vira a mesa completamente, declarando que o antigo sistema de troca está oficialmente morto. Ele revela que vendeu o minério para Willowtown por ouro maciço e comprou comida suficiente para durar todo o inverno. O enviado tenta argumentar que Willow é pequeno demais para obter lucro real e que sua fortaleza é o mercado final, mas Roland está apenas arrastando-o direto para sua armadilha mestre. E aí vem o golpe de mestre absoluto. Roland se oferece para vender o minério com um desconto direto de 30% sobre o preço de mercado. Só assim, o ganancioso enviado mercante começa a babar pelas margens de lucro insanas e com certeza vai tentar convencer o duque. Pouco antes de o enviado partir, ele tenta agir de forma inteligente, alertando-o sobre o inverno brutal e aconselhando-o a fugir para a fortaleza de Longsong. Mas Roland o interrompe completamente com uma decisão de cair o queixo. Eu não vou a lugar nenhum. Estou construindo um muro para proteger minha cidade neste inverno e fazendo dele a nova fronteira do reino do Castelo Cinzento. O imprudente príncipe transformou-se instantaneamente em um rei construindo seu império absoluto, e ninguém processou o choque ainda. Na chuva torrencial, Roland manda embora o embaixador de Forte Cancioneiro. O cara o deixa com um aviso sombrio. Sua teimosia vai acabar com a cidade fronteiriça. Claro, Roland tem uma rota de fuga VIP se as coisas derem errado, mas os plebeus são alvos fáceis. Roland joga com calma, no entanto. Ele basicamente diz a ele: eu sei exatamente no que estou me inscrevendo. Corta para Forte Cancioneiro, onde os nobres snobs estão tendo uma pequena reunião. Petrov lança a bomba. Roland vendeu o minério e comprou comida suficiente para alimentar toda a cidade durante todo o inverno. Mas veja só, ele não vai correr para a fortaleza deles para se esconder durante os meses de demônios, como de costume. Não, o louco absoluto está construindo um muro e planejando lutar contra as feras de frente. Os nobres perdem a cabeça de tanto rir. Eles acham que ele está apenas brincando na caixa de areia e que sua pequena parede vai desmoronar num piscar de olhos. O duque, ele está apenas bebendo seu vinho como um gênio, pensando que se ele errar, ele voltará rastejando. Se ele chutar o balde, bem, o circo acabou. As coisas ficam realmente sombrias na cidade fronteiriça, com chuva torrencial e vibrações deprimentes por toda parte. Roland reúne toda a cidade na praça. Ele se apresenta, possui seu título de príncipe e o dá a eles diretamente, sem nenhuma cobertura de açúcar. A fortaleza os isolou, sem comida, sem reforços, só porque a mina desabou. Sangue frio. E para piorar as coisas, os observadores das estrelas estão prevendo um inverno brutal de 4 meses. Vai ser um verdadeiro inferno. Roland os acerta na hora. Ele os lembra do pesadelo absoluto de 2 anos atrás. Como todos perderam alguém, um amigo, um parceiro, um filho. Com a chuva caindo, ele grita na tempestade. O que mais nos resta a perder? Petrov tenta bancar o diplomata inteligente, apresentando o muro de Roland como um esquema comercial sorrateiro. Ele sugere uma vitória, compre o minério barato e ajude a construir o muro, mas o duque apenas ri na cara dele. Ele diz a Petrov que esse é um pensamento de pequeno comerciante. O duque não dá a mínima se a cidade fronteiriça prosperar ou queimar. Ele tem tudo a ver com domínio absoluto. Se você o cruzar no território dele, será esmagado. Príncipe ou não príncipe.
Enquanto isso, de volta à lama, Roland tira a lona de um enorme estoque de comida. Ele jura pelo seu sangue real que o pesadelo acabou. Ele está convocando uma milícia, mas está colocando seu dinheiro onde está, pagando dinheiro vivo e benefícios por morte. Ele coloca isso em risco. Congelem até a morte como covardes ou lutem por sua casa com algum orgulho. A multidão perde o controle, totalmente animada. E Ana, ela está olhando para ele totalmente fascinada. Nós nos preparamos para um pouco de ciência 101. Roland está ensinando Ana e Nana, aprendendo sobre como o ar é realmente feito de diferentes gases. Ele faz um experimento engenhoso com uma vela e um pouco de água com cal para provar seu ponto de vista. Um gás alimenta a chama, o outro a apaga. Ele é um pouco filosófico, dizendo que controlar o fogo é o que separa os humanos dos animais. E então ele lança a verdadeira bomba da verdade. Os poderes das bruxas não são uma maldição sombria. São apenas uma força natural inexplorada esperando para ser dominada. Bem na hora, Carter entra, confirmando a entrega de neve em pó e gelo. Carter está coçando a cabeça, sem saber para que serve, mas Roland, ele apenas recebe um sorriso malicioso. Ele está preparando algo grande para o próximo experimento. A noite cai e o clima fica incrivelmente tenso. Roland está voando sozinho em seu quarto escuro, servindo-se de uma taça de vinho. Você pode perceber a coroa pesada e todas as conspirações pesando sobre ele. Ele caminha até a janela, o luar lançando algumas sombras nítidas em seu rosto, e então, em uma fração de segundo vindo do nada, bam! Um assassino encapuzado sai das sombras. O aço frio brilha e uma adaga é pressionada bem no centro de sua garganta. Uma voz bem em seu ouvido: não se mova. Mas Roland, o cara nem se mexe. Com gelo em suas veias, ele suavemente diz ao agressor para se acalmar, alegando que não tem intenção de fazer mal. A assassina deixa cair o capuz, revelando uma loira deslumbrante. Ele exige saber quem ela é e ela mostra um emblema misterioso, a Montanha Sagrada. Roland conecta os pontos instantaneamente. Ele ainda está lidando com negócios de bruxas. Ele a olha nos olhos e faz a pergunta de $1 milhão. Você é uma bruxa? Ela acena, deixando cair seu codinome Nightingale. Mas por que ela está entrando furtivamente no quarto dele? Acontece que não é um trabalho de sucesso, é uma visita de agradecimento. Nightingale admite que ela originalmente invadiu este lugar para conseguir uma fuga da prisão para uma bruxa capturada, mas reviravolta na história, ela viu que Roland realmente poupou a vida de Ana. Na verdade, ela está rastejando nas sombras há uma semana inteira, observando cada movimento dele e até sabe sobre a pequena Nana, que representa a Associação de Cooperação das Bruxas. Ela está aqui para prestar seus respeitos à única realeza que não é um canalha total. Espere, uma semana inteira? Roland suspira, mentalmente exausto só de pensar nesse ninja o perseguindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ignorando completamente a arma letal em sua mão, ele se afasta casualmente, dizendo que ficar parado é muito cansativo e a convida a se sentar. Nightingale está legitimamente desconcertado. Ela se senta na cama dele, examinando-o como um quebra-cabeça que ela simplesmente não consegue decifrar. Roland sorri. O quê? Eu pareço um monstro? Ela se inclina, totalmente intrigada. Como bruxa, ela pode literalmente ver o medo nos olhos das pessoas. Mas quando olha para Roland, não há pânico, pura curiosidade não filtrada. Ela confirma que viu tudo o que ele fez nos últimos 7 dias. Agora que o gato foi revelado, Roland vai direto ao assunto. Então, qual é o seu próximo passo? Nightingale decide que é hora de lançar uma bomba enorme. Lembra daquela bebida que a diretora acabou de trazer para ele? Sim, veio com um ingrediente secreto. Uma dose letal de um veneno chamado Lágrimas dos Deuses. Ela o atinge com uma dura verificação da realidade. Seu próprio castelo está cheio de cobras. Roland está visivelmente abalado. Sua própria equipe está tentando eliminá-lo? Nightingale ressalta suavemente que ela acabou de salvar a vida dele. E no mundo dela, os favores não são gratuitos. Como vingança, ela quer levar Ana com ela. Para adoçar o acordo, ela ainda se oferece para assassinar a empregada traidora, deixando-os completamente quites. Leve Ana e Nana. Roland desliga isso imediatamente. Levá-los para onde? Ele exige. Nightingale fala sobre retornar à Associação de Cooperação das Bruxas, seu suposto porto seguro. Mas Roland instantaneamente revela a falha fatal em sua lógica. Eles estão indo para a Cordilheira Intransponível para encontrar a mítica Montanha Sagrada, certo?
Ele olha para ela como se ela tivesse perdido completamente a cabeça. Ele estabelece os fatos concretos. Faltam apenas 2 meses para os meses dos demônios. Essas montanhas se transformarão em uma paisagem infernal congelada repleta de feras demoníacas. Não há absolutamente nenhuma chance de ele deixar suas bruxas caírem direto em uma armadilha mortal. Em vez disso, ele lança uma contraproposta selvagem na mesa. Traga toda a associação para a cidade fronteiriça. Eles podem sobreviver ao inverno brutal sob sua proteção. Nightingale ri, pensando que ele está totalmente delirando. A igreja iria massacrá-los se eles se reunissem em uma cidade humana. Ela questiona intensamente seus motivos. Por que arriscar o próprio pescoço por um bando de bruxas? Roland nem pisca, porque eles são extremamente importantes para mim. A atmosfera na sala fica mais densa. Percebendo que ele não se moverá e não entregará Anna, os olhos de Nightingale brilham com uma ameaça sutil e arrepiante. Se eles são tão importantes, você não gostaria que a vida de Anna corresse perigo, certo? Roland congela. As negociações amigáveis. Eles acabaram de se transformar em uma situação de reféns. O clima muda de tenso para trágico. Nightingale finalmente deixa de lado essa atitude dura e revela por que está tão desesperada para levar Anna. Ela conta a Roland sobre o dia da vida adulta, um pesadelo literal que toda bruxa enfrenta quando completa 18 anos. Não é uma celebração, é uma sentença de morte. Sua própria magia reage violentamente, destruindo seus corpos de dentro para fora. Os vasos sanguíneos estouram, e a dor é tão insuportável que muitas bruxas simplesmente não sobrevivem. Eles morrem gritando em pura agonia. É por isso que ela precisa da Montanha Sagrada. É a única chance de paz eterna. A única fuga real deste destino amaldiçoado. Ao ouvir esta realidade brutal, Roland toma uma decisão difícil. Ele engole seu orgulho e concorda em deixá-los ir. Se isso significa salvar suas vidas, ele não atrapalhará. Ele vai até o quarto de Anna para dar a notícia, mas Anna muda completamente o roteiro. Eu não vou embora. Nightingale está absolutamente atordoado. Anna sabe exatamente o que significa o dia da maioridade. Ela conhece a morte agonizante que a espera, mas literalmente não se importa. Ela já se decidiu. O único lugar onde ela quer estar é aqui mesmo, ao lado do príncipe que a tirou do fogo. Esse tipo de passeio absoluto ou lealdade deixa Nightingale completamente sem palavras. A determinação inabalável de Anna muda completamente o jogo. Vendo isso, Nightingale faz seu próprio movimento coringa. Ela também vai ficar em Bordertown, pelo menos por enquanto. Ela quer um lugar na primeira fila para ver se esse príncipe é realmente real. Ele pode realmente protegê-los quando os demônios baterem à sua porta? Se ele falhar, ela fará as malas e partirá imediatamente. Roland sorri e aceita o desafio. Avançando para a manhã seguinte, Roland acorda. O sol está brilhando e as coisas parecem perfeitamente normais. Mas em Bordertown, o normal tem uma vida útil muito curta. Entra Carter, o leal cavaleiro de Roland com uma aparência sombria. Ele entrega o relatório da manhã. A diretora Pneu foi encontrada morta. Levou uma cabeçada fatal direto de uma varanda. Carter considera isso um acidente trágico e desajeitado. Mas Roland sabe exatamente o que aconteceu no escuro. Nightingale não apenas falou o que falou, ela levou o lixo para fora. Fazendo o papel de político perfeito, Roland mantém uma cara totalmente séria e ordena casualmente um enterro adequado. Caso encerrado, sem perguntas, Roland vai para seu escritório pronto para começar o dia, apenas para encontrar seu novo assassino pessoal relaxando em sua mesa, tomando seu café da manhã. Nightingale o interroga casualmente entre as mordidas. Ela encenou o acidente da empregada perfeitamente e, como bônus, encontrou uma carta escondida. Acontece que o sucesso foi encomendado por seus próprios irmãos reais. Classic Family Drama. Roland tenta recuperar alguma autoridade, dizendo-lhe para deixar a comida em paz e ir para a reunião da manhã. A resposta dela? Ela apenas sorri e toma um longo gole diretamente de sua taça pessoal. Parece que o príncipe acabou de ganhar um novo colega de quarto altamente letal e incrivelmente irritante. As reuniões matinais são sempre uma chatice, especialmente quando o seu contador lança uma bomba financeira. Barov dá as más notícias. Seu último comércio de minério foi um roubo total, deixando o tesouro da cidade com apenas 90 peças de ouro da realeza. O inverno está chegando e eles estão praticamente falidos. Mas Roland não se preocupa. Ele casualmente se oferece para financiar a nova milícia da cidade com seu próprio bolso.
Hugh Carter, o Cavaleiro Leal, trazendo a derradeira verificação da realidade. Claro, eles têm muitos recrutas, mas são apenas agricultores e mineiros extremamente pobres. Esses caras não saberiam qual ponta da espada segurar se suas vidas dependessem disso. Carter praticamente implora para trazer os pesos pesados, os nobres cavaleiros, especificamente um cara chamado Sir Bowles. Roland lhe dá luz verde, mas o velho Barov não acredita. Usando um intenso jogo de xadrez como metáfora brutal, Barov ensina Roland sobre a dura realidade política. Os cavaleiros são mercenários com armaduras brilhantes. Eles não vão arriscar o pescoço numa batalha condenada ao lado de um bando de camponeses. Os únicos que realmente lutarão até o fim serão os camponeses desesperados que têm tudo a perder. Sua falha fatal: zero experiência de combate. Mas Roland apenas dá um sorriso malicioso. Ele sabe que eles não podem brandir uma espada, mas não serão necessários. Ele derruba um projeto que está prestes a quebrar a meta medieval, um mosquete de pederneira, o equalizador definitivo. Falar é fácil. Então Roland vai direto para a forja com sua arma secreta, Ana. O maior obstáculo na fabricação de uma arma? Forjando um cano perfeito e sem costuras. Ele precisa que Ana use sua magia de fogo para cortar uma linha reta em um tubo de ferro sólido. Ela canaliza sua magia, suor escorrendo, e acerta perfeitamente. Roland está tão entusiasmado que a puxa para um grande abraço, esquecendo totalmente os limites reais. Ele sabe exatamente o que aconteceu. Eles não apenas fizeram um cachimbo, eles apenas deram início a uma nova era industrial. Roland volta para seu quarto apenas para encontrar sua sombra residente, Nightingale, relaxando como se ela fosse dona do lugar. Ele honestamente está ficando cansado dessa rotina de perseguidor, mas ela ignora. Ela está apenas fazendo seu trabalho, protegendo ele e Ana. Ela casualmente joga para ele um pergaminho que roubou de seu escritório. Roland tenta agir com calma, agindo como se não fosse grande coisa, mas a dinâmica está claramente mudando. Nightingale abandona o papel de assassino durão por um segundo, admitindo que ela realmente o respeita e como ele trata a Ana. Parece que o príncipe e o assassino estão lentamente se transformando em uma dupla sólida. Hora de brincar de política. Roland e Carter vão até a luxuosa mansão cara de Sir Bull. Lá dentro, durante um banquete chique, Roland pede ao nobre que seus cavaleiros ajudem a defender a cidade. A resposta de Bull, um não desrespeitoso. Ele zomba da própria ideia de seus cavaleiros de elite lutando ombro a ombro com a escória camponesa. E só para esfregar sal na ferida, ele joga para eles uma única moeda de ouro como uma doação generosa. É um grande tapa na cara. Carter está absolutamente furioso, pronto para estourar um vaso sanguíneo. Mas Roland não se incomoda. Ele aceita o insulto com cara de pôquer e sai. Lá fora, Carter pede desculpas pela humilhação e faz a pergunta de $1 milhão. 100 cavaleiros, como treinaremos os camponeses? Roland apenas olha para o horizonte com um brilho perigoso nos olhos. Não se preocupe, eu tenho meus próprios caminhos. O dinheiro faz as pessoas fazerem coisas malucas. Certo, corta para o acampamento da milícia, onde um grupo de plebeus e pedreiros estão se agrupando. Um cara chamado Vanner é cercado por seus amigos. Olha, para esses caras, isso não é um Call of Duty patriótico. É dinheiro fácil. Estamos falando de 10 peças da realeza de prata por mês. Mais comida grátis só para fazer alguns biscates para os cavaleiros. Seu plano mestre. Se as coisas parecerem incompletas no campo de batalha, elas irão saltar. Vanners estava de olho no prêmio, empilhando papel suficiente para se casar com sua namorada, Shirley, da taverna local. Eles estão literalmente aqui brincando sobre o benefício de 30 pratas por morte. É tudo diversão e brincadeira, até que um comandante de repente late para eles entrarem na linha. A conversa morre instantaneamente. Sua Alteza Roland Wimbledon, o quarto príncipe do Castelo Cinza, sobe ao palco. Chega de brincadeiras. Apenas sua presença já impõe respeito absoluto em todo o pátio. O verdadeiro negócio chegou. Roland não perde um único segundo. Ele os chama oficialmente de milícia da cidade fronteiriça. Mas aqui está o problema. Eles estão enfrentando 1 mês e meio de treinamento rigoroso e puro. O gancho para mantê-los motivados, passar no treino de hoje e todos ganharem um ovo extra para o almoço. Para esses plebeus famintos, um ovo é basicamente ouro. A multidão fica totalmente entusiasmada. Então, Roland tira seu primeiro coringa do dia e apresenta seu novo capitão.
Entra Machado de Ferro. Os habitantes locais definitivamente o conhecem. Ele é o caçador mais durão da cidade. Mas reviravolta na história, ele é uma pessoa da areia, um estranho. Então Roland lança uma bomba enorme. Qualquer um que se destaque no treinamento ou lute como uma fera no campo de batalha obtém uma classificação oficial, independentemente de sua origem. O príncipe está literalmente destruindo as antigas regras da linhagem nobre. É tudo uma questão de mérito agora. Machado de Ferro assume as rédeas totalmente pronto para colocar esses novatos em forma. O primeiro julgamento perfeitamente imóvel. Parece uma piada, certo? Não, Machado de Ferro exige postura militar absoluta. Peito para fora, barriga para dentro, braços colados para baixo por meia hora. Sob um sol escaldante e implacável, a realidade os atinge como um caminhão. O suor está pingando, os músculos estão com cãibras e há um silêncio mortal. Eles nem estão lutando contra monstros ainda. Eles estão lutando contra seus próprios corpos fracos. E eles estão enfrentando toda essa agonia só pelo sabor do ovo prometido. Apenas espere um pouco mais, o tempo acabou. Essas palavras atingiram como mágica absoluta. Os recrutas caem completamente na grama, totalmente gaseados. Vanner fica impressionado ao perceber que não fazer literalmente nada é mais cansativo do que carregar pedras o dia todo. À medida que recuperam o fôlego, a paranoia começa a surgir. Eles estão realmente pegando aquele ovo ou o príncipe vai desistir? Sejamos realistas, os nobres são famosos por falar mal e voltar atrás em sua palavra. Mas então as engrenagens começam a girar em suas cabeças. Este príncipe é diferente. Fazer de Ironax uma pessoa da areia, seu capitão, prova que Roland não dá a mínima para a política da linhagem nobre. Enquanto eles estão sentados lá, invejando a resistência insana do tanque de Ironax, eles avistam o Cavaleiro Real voltando em sua direção. O momento da verdade está aqui. É hora de ver se Roland realmente coloca seu dinheiro onde está. Eles sobreviveram ao primeiro julgamento e Carter dá a boa notícia. Todo mundo ganha um ovo. A multidão enlouquece, mas o príncipe Roland ainda não terminou. Segunda rodada. Fique em posição de sentido por mais uma hora. O prêmio? Um segundo ovo. A reviravolta brutal. Se pelo menos um cara se contorcer ou quebrar a postura, todo o time falha. É uma guerra psicológica brilhante. Não se trata mais de resistência pessoal. É uma questão de pressão dos colegas. O pânico inicial rapidamente se transforma em pura resolução. Para esse segundo ovo, Vanner e os meninos estão prontos para dar tudo de si. Enquanto os plebeus sofrem lá fora, uma batalha diferente acontece na tenda de comando. Chefe Knight Carter está furioso, vendo apenas uma multidão que fugirá da primeira fera. Ele quer ensiná-los esgrima e perguntas, colocando um estranho no comando. Roland o atinge com a realidade. Treinar um cavaleiro leva anos e ele só tem 2 meses antes do mês dos demônios. Roland não está construindo cavaleiros. Ele está forjando um exército moderno e disciplinado. A parte mais maluca é ensinar esses camponeses analfabetos a ler e escrever. Carter acha que é inútil, mas Roland sabe a verdade. Um exército educado é mortal. O príncipe está jogando xadrez 4D enquanto todos os outros estão jogando damas. Falar é fácil, mas estômago cheio compra lealdade. A hora do almoço chega com pão fresco, peixe assado e o santo graal, o ovo prometido. Um cara está literalmente chorando de alegria. É engraçado, mas trágico mostrar o quão difícil foi a vida deles. À medida que enchem a cara, todas as reclamações desaparecem. Por esta recompensa, eles ficarão como estátuas o dia todo. Vanners resume tudo perfeitamente. Quem se importa com os truques malucos do príncipe? Enquanto a comida continuar chegando, eles serão seus peões leais. Carter entrega ao Iron Axe o cardápio da tarde. Uma corrida de 3 voltas pela cidade antes do pôr do sol. A reviravolta tática é uma missão de grupo tudo ou nada. Se um cara desmaiar, o resto deve arrastá-lo até a linha de chegada. Nenhum homem ficou para trás com outro ovo como prêmio. Carter os aconselha a descansar um pouco, pois estarão exaustos, mas lança uma enorme bandeira vermelha antes de partir. Eu sugiro que você não durma muito profundamente. Ah, garoto, que pesadelo noturno o príncipe está preparando agora. O sol da tarde é brutal e o teste final está em andamento. 3 voltas pela cidade antes do pôr do sol. Parece simples? Totalmente errado. Esses caras estão exaustos. Machado de Ferro deixa as regras claras.
Apoiem-se uns aos outros. Ninguém desiste ou o terceiro ovo desaparece para todos. Corta para Vanner. Seu tanque de gasolina está vazio e ele cai no chão. Mas então a guerra mental começa. Ele se lembra daquele almoço celestial. Ele realmente vai decepcionar o time? Observe o rosto dele, pura agonia se transformando em força de vontade desesperada. Ele está literalmente arrastando seu corpo quebrado pela terra em busca daquele ovo. Levante-se, Vanner. A linha de chegada parece mais um campo de batalha. Corpos por toda parte. Exaustão total. Machado de Ferro e Carter fazem a contagem de cabeças e a tensão é grande. 3 homens são baixos. Eles desistiram? Mas espere, olhe para o horizonte. Os caras desaparecidos emergem do pôr do sol, literalmente carregando Vanner até a linha de chegada. Isso é exatamente o que Roland queria. Ele os forçou a construir uma verdadeira irmandade. Carter olha para este esquadrão maltratado e desiste do veredito. Todos cruzaram, treinamento concluído. A multidão enlouquece. Eles garantiram o ovo. A noite cai e a vibração se transforma em uma festa completa. Fogueira rugindo e esses caras estão comendo como reis depois de sobreviverem ao inferno. Até Ironax está arrepiado, dizendo que pode adormecer instantaneamente. Carter concorda, mas depois deixa cair uma reviravolta brutal na história com uma cara séria. Há mais uma sessão esta noite. Ironax está atordoado. O príncipe está convocando uma assembleia de emergência à meia-noite. Eles acham que o pesadelo acabou, mas Roland está prestes a acordá-los. Mude do acampamento barulhento para a tranquila rotina noturna dentro do castelo. Ana aparece questionando o objetivo final de Roland, já que ele está pagando a milícia do próprio bolso. Roland lança uma bomba da verdade. Protege a cidade, vale cada centavo. Ela empurra mais fundo. Por que ensiná-los a ler? Sua resposta é o cerne da história. A educação lhes dá uma razão para lutar. Um propósito, não apenas comida. Seus olhos suavizam quando ela pergunta sobre as bruxas, com a voz embargada. Eles são apenas almas quebradas, que sobrevivem em um mundo que os odeia. É um momento emocional cru, expondo seus pesados fardos. Avanço rápido. Roland está sozinho, a atmosfera pesada. Ele desembrulha um objeto longo e misterioso. Isto não é uma espada ou magia, é aço frio e duro. Ele limpa cuidadosamente o cano e inspeciona uma bala de chumbo. O príncipe não está apenas treinando um exército, ele está atualizando a era. A era das espadas acabou oficialmente. Roland está introduzindo armas de fogo em um mundo mágico. As feras demoníacas nem saberão o que as atingiu. O jogo mudou. Nas profundezas da floresta, Roland finalmente revela sua obra-prima tecnológica definitiva, o mosquete. Carter dá um olhar seriamente cético, pensando que é apenas uma besta desajeitada e de formato estranho. Mas Roland apenas sorri e apresenta o verdadeiro molho secreto, a pólvora. O príncipe literalmente os conduz através de uma masterclass passo a passo. Despeje a pólvora negra, enfie a bala de chumbo sólido no cano, trave-a e mire. Carter agarra a arma pesada. A tensão na floresta é absurdamente densa. Ele respira lentamente, firma os pés e puxa o gatilho. Bum! Uma explosão ensurdecedora ecoa e uma fumaça espessa enche o ar. Quando limpa, a pesada armadura de aço do cavaleiro é totalmente aberta, como se fosse feita de papel de seda barato. Todo mundo está ali em estado de choque absoluto. A Era dos Cavaleiros foi oficialmente cancelada. Machado de Ferro é absolutamente incrível. Você pode ver a pesada tragédia em seus olhos. Ele sabe que se seus irmãos caídos tivessem esse poder de fogo insano contra as feras demoníacas, eles ainda estariam vivos hoje. Carter pergunta ansiosamente sobre a produção em massa ainda se recuperando do choque, e Roland calmamente confirma que mais estão sendo forjadas antes do inverno chegar. Mas então, o príncipe deixa cair a citação mais difícil de toda a série. Esta arma é poderosa o suficiente para reescrever a realidade, mas no final das contas é apenas uma ferramenta. Para você, a arma mais forte sempre será a confiança e a lealdade inabalável. Ele entrega os rifles, deixando claro que eles não foram feitos para substituir seus guerreiros, mas para ajudá-los a defender a cidade e seu povo. Carter e Ironax imediatamente se ajoelharam em puro respeito. Eles estão oficialmente cavalgando ou morrendo pelo príncipe para sempre. Enquanto isso, completamente inconscientes do exército futurista de Roland, os inimigos estão se divertindo em seu aconchegante reduto inimigo.
Os nobres locais praticam tiro com arco casualmente e tratam Roland como motivo de chacota. Eles estão assando sua milícia, zombando do fato de que ele está motivando simples camponeses com ovos extras em vez de contratar verdadeiros nobres cavaleiros. A nobre loira arrogante está decidida a pensar que Roland vai desistir e chorar por sua ajuda assim que as feras do inverno atacarem. Mas o duque mais velho que os observa não está rindo. Ele é gelado e calculista. Ele admite casualmente que as muralhas de Roland podem ser frágeis e que seu exército pode parecer lixo, mas ele lança uma ameaça verdadeiramente assustadora. Mesmo assim, não lhe darei a menor oportunidade de sobreviver. Uma tempestade política mortal está se formando, e esses nobres não têm ideia do poder de fogo absoluto que Roland está acumulando. O sol está se pondo na cidade fronteiriça e, surpreendentemente, a milícia desorganizada parece, na verdade, um exército de verdade. Até o machado de ferro os está moldando. Observando do lado de fora, Greyhound não consegue acreditar no que vê. Mas de uma coisa ele sabe com certeza: seu melhor irmão, Brian, pertence a esse lugar. Com a esgrima assassina e as habilidades de equitação de Brian, ele poderia ganhar totalmente o favor do quarto príncipe. Brian sempre sonhou em ser um cavaleiro e, neste momento, o príncipe parece um chefe que vale a pena servir. Brian está entusiasmado, pedindo a Greyhound para se juntar a ele para que possam se tornar cavaleiros juntos. Mas Greyhound, ele é um cara simples. Ele não precisa de títulos sofisticados. Ele só quer proteger a casa deles ao lado de seu melhor amigo. É um momento de bromance saudável, mas neste mundo, os momentos felizes geralmente são apenas a calmaria antes da tempestade. Avance para a patrulha noturna e as coisas ficam sombrias bem rápido. Brian e Greyhound entram em uma reunião sombria na cabine liderada por seu suposto capitão. Acontece que o tio do capitão é próximo do duque, e o duque está furioso porque o quarto príncipe está flexionando seu território. Ele quer colocar o príncipe em seu lugar, mas como assassinar a realeza é uma passagem só de ida para o bloco do carrasco, eles têm um plano mais sujo. Acerte-o onde dói, no suprimento de comida. Ao queimar as rações pouco antes dos meses dos demônios, o príncipe será forçado a recuar. A recompensa, o título de cavaleiro e os imóveis de primeira linha. Mas Greyhound não aceita. Queimar a comida significa condenar toda a cidade à fome durante um inverno brutal de 4 meses. O capitão e seus capangas gananciosos não se importam se os habitantes locais comem sujeira, desde que sejam pagos. Mas aqui está o problema. A comida está bem trancada no castelo do príncipe. A única razão pela qual o capitão os trouxe? Ele sabe que Greyhound costumava se esgueirar por um poço abandonado que levava direto aos jardins do castelo. É a porta dos fundos perfeita. O capitão oferece-lhes o suborno definitivo. Faça isso e você obterá seus títulos de cavaleiro brilhantes. Mas Greyhound se mantém firme. Ele lança algumas bombas pesadas da verdade, declarando que os verdadeiros cavaleiros lutam contra a injustiça e protegem os fracos. Qualquer pessoa disposta a sacrificar vidas inocentes por um rancor mesquinho não merece o título. É um discurso durão e custa-lhe a vida. Antes mesmo que ele possa reagir, ele é literalmente apunhalado pelas costas. Uma lâmina é enfiada diretamente em suas costas. Enquanto seu melhor amigo sangra na sua frente, Brian fica paralisado em estado de choque. Com lâminas duplas na garganta, o capitão deixa claro: jogue bola ou você será o próximo. O sonho de ser um cavaleiro honrado acabou de se transformar em um pesadelo. Brian está marchando pelos túneis escuros ao lado dos mesmos traidores que acabaram de assassinar seu melhor amigo. Enquanto eles se movem pelas sombras, as palavras de Greyhound ecoam em sua mente como um fantasma doloroso. Ele se lembra de seu irmão o exaltando, acreditando plenamente que Brian estava destinado a ser um cavaleiro lendário para o príncipe. Mas Greyhound nunca se importou com a glória. Para ele, ficar ombro a ombro para proteger sua casa era o prêmio final. O sangue de seu amigo ainda está praticamente quente, e essas memórias estão dilacerando Brian por dentro enquanto ele caminha silenciosamente entre os assassinos. O esquadrão de ataque do capitão avança mais fundo, usando o poço abandonado para entrar direto nas entranhas do castelo. Eles passam furtivamente por máquinas enormes e complicadas, tecnologias estranhas que nem conseguem compreender, indo direto para o armazém de alimentos embaixo da cozinha. Mas por trás de seu olhar morto, Brian está travando uma guerra dentro de sua própria cabeça.
O capitão acha que Brian está sob controle, completamente quebrado, mas ele subestimou severamente um homem que acabou de perder seu irmão de armas. Cada passo que Brian dá é alimentado por pura raiva não adulterada. Ele não está aqui para queimar comida, ele está aqui para pintar as paredes com o sangue deles. Assim que chegam ao armazém, Brian enlouquece. Ele saca sua lâmina, recusando-se a deixar esses traidores deixarem sua cidade passar fome, e lança um ataque desesperado de um homem só para vingar Greyhound. Ele está se segurando, cortando os grunhidos, mas então o chefe final sai das sombras. Conheça Lord Viper, o infame cavaleiro de Longsong Stronghold. Acontece que Duke Ryan enviou seu chefe para garantir que o trabalho fosse feito. Viper está em um nível totalmente diferente. Ele facilmente domina Brian, deixando-o cair no chão frio de pedra. A verdade brutal: Brian nunca conseguiria o título de cavaleiro. Ele foi trazido aqui para ser o bode expiatório perfeito, o incendiário que provocou o incêndio e morreu no incêndio. Enquanto Brian sangra e sua visão desaparece, ele pede desculpas mentalmente a Greyhound. Ele não poderia se tornar um cavaleiro e nem mesmo vingar seu amigo. Desespero absoluto. Mas justamente quando o capitão está prestes a desferir o golpe final, uma voz arrepiante ecoa pelo porão. Uma misteriosa figura encapuzada se aproxima. Viper sorri, pensando que é apenas uma garota no lugar errado na hora errada, e ataca ela. Grande erro. Em um piscar de olhos e você perde o flash de velocidade sobrenatural, ela passa pelas sombras e corta o braço de Viper de maneira limpa. Com seus olhos vermelhos brilhantes perfurando a escuridão, ela olha para as elites sangrentas e deixa cair a frase mais dura do episódio. Ratos que vieram da sarjeta, tirem suas patas imundas do meu peixe seco. A bruxa está em casa e a aula está oficialmente encerrada. Brian acorda suando frio envolto em bandagens, mas o pesadelo não acabou. É apenas diferente. O próprio quarto príncipe está de pé ao lado de sua cama, ao lado de seu círculo íntimo. Roland faz alguns elogios ao chamar Brian de herói absoluto da cidade fronteiriça por salvar o suprimento de alimentos. Mas essas palavras parecem cinzas na boca de Brian. Ele começa a chorar escorrendo pelo seu rosto, sufocando que seu melhor amigo Greyhound é o verdadeiro herói. É um momento de pura culpa do sobrevivente, mas Roland mostra porque ele é um chefe que você deseja seguir. Ele não apenas oferece simpatia vazia, ele promete a Greyhound um funeral honroso e adequado e jura cuidar de sua família pelo resto da vida. Ele confirma que eles capturaram o capitão e o cavaleiro de elite, prometendo justiça brutal. E então ele entrega a recompensa final. Assim que o inverno terminar, Brian receberá o título de cavaleiro. Ele ganhou com sangue. Mas no momento em que o príncipe sai da sala, a vibração muda do emocional para o xadrez político. Roland promete executar os criminosos, mas seu ministro Barov o atinge com uma dura verificação da realidade. Neste sistema feudal distorcido, a justiça tem um preço. Como o capitão tem laços de sangue nobre com um barão e Viper é um cavaleiro de elite que trabalha para o Duke Ryan, a lei permite que eles comprem sua saída do bloco do carrasco com o dinheiro da restituição. Barov aconselha jogar pelo seguro e esperar para ver o próximo movimento do Duque. É um jogo corrupto e fraudulento, onde os ricos ganham passe livre para assassinato. Mas Roland não é um membro da realeza comum. Enquanto joga o jogo político na superfície, ele secretamente ordena que seu leal cavaleiro Carter traga Nana, a bruxa curadora, para curar Brian silenciosamente. Ele está mantendo suas cartas perto do peito. Na hora certa, a corrupção passa direto pelas portas da sala do trono. Entra o barão Boris, dando uma aula magistral sobre desculpas falsas. Ele age como se seu sobrinho, o capitão traidor, tivesse cometido um pequeno erro bobo ao invadir o castelo e tentar queimar a tábua de salvação da cidade. Para acalmar as coisas, Boris desliza casualmente um baú cheio de moedas de ouro sobre a mesa como restituição. Basicamente, um suborno legal para comprar a vida de um assassino, mas Boris fica ganancioso. Ele menciona casualmente o cavaleiro capturado, Viper, fazendo-se de bobo sobre como a guarda de elite de um duque acabou neste acidente. Com um sorriso malicioso, Boris oferece outras 50 moedas de ouro para comprar também a liberdade de Viper, pedindo ao príncipe que tenha misericórdia. Ele espera plenamente que Roland pegue o dinheiro e varra a traição para debaixo do tapete como uma boa marionete. A tensão é forte o suficiente para ser cortada com uma espada.
Será que o príncipe morderá a isca ou este barão está prestes a aprender uma lição muito dolorosa? A atenção na sala do trono está fora de cogitação. O barão Boris pensa que tem o príncipe no bolso com um baú de ouro, esperando que ele varra a traição para debaixo do tapete. Roland concorda por um segundo, concordando em tratar a tentativa de assassinato como um ato pessoal para evitar uma guerra direta com o duque. Mas então ele inverte totalmente o roteiro. Em vez de aceitar o suborno, ele condena os traidores à morte por enforcamento, com efeito imediato. O barão entra em pânico e tenta tirar o melhor cartão para sair da prisão. Crimes nobres podem ser perdoados em nome de Deus. Roland nem pisca e lança a linha mais fria da temporada. Se perdoá-los for a vontade de Deus, então eu os enviarei ao encontro de Deus. Selvagem absoluto. Ele até força o barão aterrorizado a assistir à execução. Na praça da cidade, Roland conta uma narrativa magistral de relações públicas, enforcando publicamente as elites e elevando Brian e Greyhound ao status de lenda absoluta. Mais tarde naquela noite, Roland está relaxando na varanda quando Nightingale sai das sombras. Eles compartilham um momento de respeito mútuo e Roland decide atirar profissionalmente. Ele oferece a ela um trabalho legítimo como guarda-costas pessoal, com salário mensal, fins de semana de folga e férias anuais remuneradas. Nightingale está ali parado, completamente impressionado com esses direitos trabalhistas modernos. Mas as coisas ficam incrivelmente profundas bem rápido. Ela denuncia sua hipocrisia. Como ele pode executar nobres em nome de Deus e, ao mesmo tempo, proteger as bruxas? O que vai contra tudo o que a igreja ensina. Roland não se conteve. Ele lança uma pesada bomba de verdade teológica. Ele separa a igreja corrupta da verdadeira divindade, declarando que a justiça deveria ser cega ao status. Ele está fazendo o que é certo para seu povo. E sua declaração final, se Deus não entende isso, então ele não é Deus. Nightingale fica totalmente sem palavras. Este não é apenas um príncipe, é um revolucionário. Debaixo de uma enorme e bela árvore em uma colina ensolarada, Brian visita o túmulo de Greyhound. O dano emocional é pesado aqui. Ele trouxe os lírios brancos e traz a notícia agridoce. O príncipe manteve sua palavra. Brian está oficialmente recebendo o título de cavaleiro com que ambos sonharam, mas a vitória parece incrivelmente vazia sem seu melhor amigo para compartilhá-la. Em uma promessa final emocionante, Brian jura empunhar sua espada e proteger a cidade fronteiriça com tudo o que tem, continuando a vontade de Greyhound para sempre. Ele diz um último adeus comovente ao seu irmão de armas. A cidade está segura, mas as cicatrizes são permanentes. O Duque Ryan está furioso. Roland acabou de executar seus homens e o Duque está pronto para marchar até a cidade fronteiriça e transformar o crânio do príncipe em um cálice. Mas seu jovem conselheiro intervém e abandona uma lógica dura e fria. Você não pode simplesmente declarar guerra ao sangue real sem consequências. Ele apresenta um plano mestre implacável de 3 etapas. Primeiro, jogue a carta da terra arrasada. Junte toda a comida e as pessoas da fortaleza matando Roland de fome. Segundo, bloqueie os pontos de estrangulamento para bloquear qualquer apoio do primeiro príncipe. Terceiro, espere. Os meses dos demônios estão chegando. Por que desperdiçar tropas quando hordas monstruosas podem fazer o trabalho sujo de graça? Se Roland de alguma forma sobreviver ao inverno, eles o esmagarão e culparão as feras por sua morte. É uma estratégia cruel e perfeita. O Duque compra. Roland está oficialmente em um relógio. Enquanto isso, de volta à cidade fronteiriça, Roland está prestes a mudar este mundo medieval para sempre. Ele reúne seu círculo íntimo para revelar seu trunfo final, uma enorme engenhoca de ferro. Ele dá o sinal a Anna e ela usa sua magia de fogo para acender a fornalha. À medida que a água ferve e as engrenagens começam a girar, a tripulação fica pasma. Roland apresenta oficialmente a máquina a vapor número 1. O cavaleiro-chefe Carter observa as enormes rodas girarem e percebe a terrível verdade. O poder imparável desta máquina faz com que todo um esquadrão de cavaleiros de elite pareça uma piada. São necessários 15 anos para treinar um cavaleiro, mas apenas alguns dias para construir esta fera. Carter começa a ter uma crise existencial, se perguntando se os cavaleiros estão obsoletos. Mas Roland interrompe isso rapidamente. A cavalaria é um espírito. Não apenas andar a cavalo. As armas substituirão os arcos e esta máquina a vapor é a sua nova cavalaria de ferro.
Mas Roland ainda não está lançando essa tecnologia no campo de batalha. Ele está jogando o jogo longo. O objetivo imediato? Turbinando sua economia. Ele ordena que o motor seja implantado na mina North Slope. Temos uma montagem épica de trilhos sendo estabelecidos e a máquina a vapor transportando cargas pesadas de minério como se não fosse nada. O trabalho manual é instantaneamente minimizado e a eficiência da produção dispara. Os mineiros estão torcendo, completamente entusiasmados com esta fera mecânica. Mas Roland sabe melhor do que ninguém. Com grande poder vem riscos enormes. O vapor de alta pressão é literalmente uma armadilha mortal se explodir. Ele imediatamente estabelece protocolos de segurança rígidos, avisos de apitos altos e evacuações obrigatórias antes de liberar a pressão. Bordertown está entrando oficialmente na Revolução Industrial e seus inimigos não têm ideia do que está por vir. A calma antes do caos. A pequena Nana tem pavor de possessão demoníaca e sua cabeça está cheia de histórias assustadoras. Mas Anna, ela está diferente agora. Ela costumava pensar que a morte era sua única saída até que Roland lhe deu um motivo para lutar. Ela abandonou um pouco de sabedoria pesada. Você precisa encontrar uma razão para continuar respirando, mesmo que seja apenas uma luta para sobreviver. Nana, apesar do medo, só quer provar o seu valor e ajudar o príncipe. Boom! Verificação da realidade. Carter irrompe e a vibração cai instantaneamente. Um trabalhador ignorou os protocolos de segurança da máquina a vapor e o capataz Ironhead ficou com o rosto cheio de vapor escaldante de alta pressão. É ruim, tipo, não vou sobreviver à noite ruim. Roland não hesita. Ele ordena que tragam Nana. Barov começa a suar, alertando que expor uma bruxa aos mineiros acabará com seu disfarce. Mas Roland, energia Giga Chad absoluta. Ele recusa-se a permitir que o medo atrapalhe a sua revolução industrial. Ele prioriza salvar uma vida em vez de se esconder nas sombras. Nana chega e o sangue parece saído de um filme de terror. Ela está congelando. Roland intervém falando suavemente, dizendo-lhe para tratá-lo como um animal ferido. Ela canaliza sua magia e a energia verde brilhante literalmente une a carne derretida novamente. É um milagre perfeito. Mas os menores ignorantes apertaram imediatamente o botão de pânico. Poder demoníaco. Uma bruxa. Roland entra bem no meio da multidão, completamente destemido. Ele lança uma enorme bomba da verdade. Tudo o que a igreja lhe disse é uma mentira total. Bruxas não são monstros. Eles são nossos aliados finais e lutarão para defender esta cidade. Carter apoia seu rei, gritando para a multidão abrir os olhos. Ela acabou de salvar uma vida. Os verdadeiros vilões, os nobres corruptos e a igreja. A narrativa mudou oficialmente, mas não há tempo para comemorar. Barov lança outra bomba nuclear sobre a situação. O pai de Nana, Barão Pine, acaba de invadir o castelo. A palavra acabou. Ele sabe que sua filha é uma bruxa e a situação está se tornando hostil. Roland diz a Anna para ficar longe e cuidar das crianças. Ele se vira, seu comportamento ficando gelado. Ele coloca sua coroa. O segredo foi revelado. A fase da lua de mel acabou e a guerra política começou oficialmente. O inevitável está agora sobre nós, diz ele. Vamos conhecê-lo. Puro suspense cinematográfico. O Barão Pine invade a sala do trono e a tensão é forte o suficiente para ser cortada com uma faca. Ele está frenético, exigindo que Roland entregue Nana imediatamente. Ele acha que o príncipe prendeu sua filha por ser uma bruxa e está pronto para cruzar todos os limites para recuperá-la. O barão realmente desembainha sua espada com sangue real. Carter imediatamente se aproxima, o aço colidindo, pronto para derrubá-lo. Mas então o barão dá uma reviravolta enorme. Ele grita que não se importa com o que a igreja pensa e não se importa se ela é uma bruxa. Ele só quer proteger sua filhinha. Roland acalma completamente a situação. Ele revela que não trouxe Nana aqui para machucá-la. Ele a trouxe para o castelo para protegê-la e treinar suas habilidades. O barão se curva profundamente, desculpando-se ao perceber que quase cometeu uma traição casual devido a um grande mal-entendido. Bem na hora, a pequena Nana irrompe no corredor, correndo direto para os braços do pai para um abraço reconfortante. A vibração muda de mortal para saudável bem rápido. O barão conta uma história hilária sobre como encontrar Nana curando um gato que foi atropelado por uma carruagem.
Graças à sua magia, o gato fugiu como um atleta olímpico, ignorando completamente a perna quebrada. Isso prova que o barão nunca a viu como um monstro, apenas como sua preciosa filha. Roland faz sua proposta. Ele pede ao barão que deixe Nana ficar na cidade fronteiriça. Sua magia de cura será uma virada de jogo absoluta para os próximos meses de demônios, mas o barão o acerta com um forte não. Ele acha que ela é apenas uma criança brincando de veterinária com pequenos animais e está com medo do perigo. Ele planeja levá-la para a fortaleza e forçá-la a esconder seus poderes para sempre. Os olhos de Roland ficam escuros. Ele sugere que o perigo real não são mais apenas as bestas demoníacas, implicando no ataque iminente do Duque, e ele simplesmente não pode deixá-las partir. Antes que a discussão aumente, Carter abre as portas. Os mineiros entram, incluindo Ironhead, o cara cujo rosto estava praticamente derretendo antes. O barão se prepara para uma caça às bruxas. Em vez disso, os mineiros caem de joelhos. Eles não têm forcados, têm pura gratidão. Ironhead chama Nana de sua deusa literal, elogiando-a por salvar sua vida. Eles declaram que a igreja os fez de tolos e que nunca esquecerão sua bondade. Nana começa a chorar de felicidade, finalmente se sentindo aceita, e o barão fica completamente atordoado ao ver sua filha amaldiçoada sendo adorada como uma heroína. No pátio, banhado pela luz vermelho-sangue do sol poente, Roland executa um movimento de xadrez psicológico definitivo. Ele não apenas grita ordens para o Barão Pinheiro, ele valida toda a existência do homem. Ele menciona o falecido pai do Barão, um lendário cavaleiro hardcore que uma vez se manteve firme contra uma besta demoníaca híbrida colossal e de pesadelo em um campo de batalha aberto. Roland suavemente ressalta que o barão não é um nobre macio e mimado, vestido de seda, escondido atrás das muralhas do castelo. Ele ainda usa sua pesada armadura marcada pela batalha, carrega sua espada confiável e suas mãos carregam os calos ásperos de um verdadeiro guerreiro da linha de frente. Ele olha o barão nos olhos e pede que ele lute ao lado dele. O barão está visivelmente dividido, tremendo e aterrorizado, querendo desesperadamente enviar sua preciosa Nana de volta para a fortaleza onde supostamente está segura. Mas Roland quebra essa ilusão, atingindo-o com uma realidade fria e brutal. Se os senhores corruptos da fortaleza descobrirem que Nana é uma bruxa, eles não hesitarão em executá-la imediatamente. Mas aqui na cidade fronteiriça, as pessoas literalmente adoram o chão onde ela pisa como um anjo da guarda. Para selar o acordo, Roland promete estar ele próprio na sangrenta linha de frente, jurando pela sua coroa que, se a cidade cair, Nana será a primeira pessoa evacuada para um local seguro. Oprimidos por esta liderança crua e inegável do Gigashat, as defesas do barão desmoronam completamente. Ele cai pesadamente sobre um joelho, jurando sua vida, sua lâmina e sua lealdade absoluta ao príncipe. O tempo está passando e a cidade fronteiriça atinge a aceleração máxima. Temos uma montagem de treinamento pesado, ferreiros martelando incansavelmente aço letal e a milícia realizando exercícios brutais de lança. As balas estão sendo lançadas aos milhares para construir um arsenal sem precedentes. Até mesmo os guardas de elite e mercenários estão presos em mapas de guerra. Cada alma, desde o menor mineiro até o cavaleiro-chefe, está moendo. Eles não estão apenas se preparando para uma tempestade de inverno, eles estão construindo uma fortaleza revestida de ferro. Enquanto isso, nas sombras arrepiantes do castelo, um tipo totalmente diferente de guerra psicológica está se formando. A letal bruxa assassina, Nightingale, entra no quarto de Ana e Nana como um fantasma saindo da escuridão. Ela tenta recrutar Ana, avisando-a de que ela não sobreviverá sozinha ao inverno brutal e apocalíptico. Mesmo com suas reservas mágicas insanas e aterrorizantes, Nightingale fala em voz baixa e reverente sobre a Montanha Sagrada, uma lendária utopia oculta onde as bruxas podem finalmente viver verdadeiramente livres, longe das jaulas opressivas e dos preconceitos dos homens normais. Mas Ana não aceita nada disso. Ela desliga completamente o assassino, abandonando sua própria história sombria e trágica. Ela se lembra do cheiro sufocante de fumaça quando sua mãe morreu em um incêndio, e da traição final quando seu próprio pai de carne e osso a vendeu ao carrasco por míseras 25 moedas de ouro. Foi Roland quem pessoalmente a tirou daquele inferno literal. Com uma lealdade pura, feroz e inabalável brilhando em seus olhos azuis, Ana declara que não precisa mais fugir.
Ela já encontrou sua montanha sagrada e está bem aqui na cidade fronteiriça. Assim que ela fala a frase do microfone, a pequena Nana suspira e aponta para a janela gelada. Pequenos flocos brancos e gelados começam a descer do céu escuro como breu. A neve finalmente chegou. Os temidos meses dos demônios começaram oficialmente. Antes de terminarmos o vídeo de hoje, quero agradecer muito ao nosso primeiro membro do canal. Eu realmente aprecio você se juntar e apoiar o canal.